Agora sim, estamos prontos para entrar em mais um nível de glória. Vamos ouvir atentamente essa palavra de hoje. Então vamos ao versículo dessa mensagem que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que diz: assim que, amados, posto que temos tais promessas, limpemo-nos de toda contaminação da carne e espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Nessa mensagem, abençoados, vamos começar a entender algumas questões muito importantes em graça. E como a graça é a ciência que trata com o ser humano, é a ciência que trata com a vida, porque esta sim pode atrapalhar o nosso reinar em vida. Porque Jesus de Nazaré já havia dito que ele viria para que os filhos dele tivessem a vida e a vida com abundância, não é isso? João 10:10. E depois que ele ressuscitou, também nos deixou registrado em Romanos capítulo 5, versículo 17, que diz que a graça nos faz reinar em vida. E agora, para que isso de fato ocorra, o reinar em vida, devemos ter muita atenção naquilo que estamos falando, ok? Já que em graça se vive pelo que se fala, 2 Coríntios 4:13, e é aí que devemos ter o cuidado. Nós sabemos que na graça que nós pregamos, diferente do sistema religioso, que lá prega que salvação se perde, nós cremos que viemos salvos e voltaremos salvos, pois há um selo sobre as nossas vidas enquanto aqui viver, chamado eleição e predestinação. E a predestinação que o sistema prega, porque o sistema também prega a predestinação. Eles dizem que o foco da predestinação de Romanos, capítulo 8, versículo 28, não são as pessoas, e sim a igreja que está predestinada. Mas qual igreja que eles estão tratando? Será que ele está tratando de você? Claro que não. Eles lá defendem as instituições. Lá eles estão falando que a igreja denominacional, essa sim que está predestinada. Lá eles dizem que a predestinação é para a cortina, lá eles dizem que é para a porta, lá eles dizem que é para a parede. Então devemos ter isso muito em mente. Em graça, nós cremos também que a predestinação e a eleição não são para as paredes da catedral, nem para a placa na frente com o nome da suposta igreja. A predestinação que pregamos em graça é para a igreja. E a igreja no contexto de hoje, abençoado, você é a igreja. Quem ainda tem dúvidas sobre o que a Bíblia nos ensina sobre igreja, eu te convido a assistir, vou deixar um card aqui em cima, e o tema da mensagem é o que Deus pensa sobre igreja. Vai lá ver o que eu trago dentro da palavra do que Deus pensa sobre a igreja. Daí você vai entender tudo e vai saber que a igreja é você. Vocês são o único templo de Deus que ele habita, ok? Então, a vida com abundância e o reinar em vida está ligado diretamente ao quê? A nossa salvação diária, que é esse aspecto que hoje nos traz vida, ou, dependendo do que façamos, trará a desilusão e a dor, mesmo em graça. Hoje eu vou te trazer um tema que vamos falar de espírito. O tema é contaminações espirituais. Você pode até estar se perguntando, André, mas você em vários ensinamentos que você já deu, você fala que o nosso espírito está perfeito, está completo. Isso não seria uma contradição do que você falou? Ué, existe contaminações espirituais? Abençoado, existe sim. E eu reafirmo o que eu falei, que espiritualmente nós estamos completos, perfeitos, santificados, sem máculas e nem rugas. Mas a mensagem que eu vou falar hoje, eu vou explicar muito bem que tipo de espírito é esse que se contamina. Veremos nessa mensagem 3 pontos em que podemos nos contaminar e usaremos o Evangelho da Graça para refutar essa contaminação. Então, caneta e papel na mão, está na hora de conferir coisas espirituais com coisas espirituais. E a partir de agora, carne e sangue não entram nessa palavra. Por isso que quem não está no Espírito não entende. Por quê? Porque a palavra que falamos
é uma palavra para o nosso espírito. E a minha oração é que a palavra corra e que alcance mentes e corações e que nos descontaminemos de toda palavra torpe que saia da nossa boca. Receba em meu espírito a mente de Cristo ativada e que eu e você entenda aquilo que for falado. Meus amados irmãos, minha família da fé, eleitos, chamados, predestinados antes da fundação do mundo, geração eleita, bom perfume de Cristo. É tão bom ouvir essas coisas, eu gosto muito. Essa primeira parte que eu vou falar agora, eu quero que você entenda o espírito da mensagem. Porque se você prestar bastante atenção nessa primeira parte agora, principalmente, entenderá todo o restante da mensagem. Olha, quando nós falamos a palavra espírito, temos que ter em mente 3 aspectos. Nós temos que ter em mente esses 3 aspectos para entender essa mensagem e outras mensagens também em graça. Quando a Bíblia trata de espírito, temos que entender o contexto dela. Então, dentro desse contexto, há 3 aspectos. Eu vou enumerá-las para você e elas não estão em ordem por questão de importância não, e sim para trazer mais luz a essa mensagem. Olha, o primeiro aspecto trata do nosso espírito. E esse também é escrito em letra minúscula. Uma das coisas que caracteriza esse aspecto é que a palavra espírito vem com letra minúscula. Vamos ver na Bíblia um exemplo disso? Romanos capítulo 8, 16. Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Notem a palavra espírito, a segunda palavra do texto, espírito. Olha, presta atenção, está em letras minúscula. Inclusive também nessa passagem encontraremos também o segundo aspecto que vou falar. Então você entenda que o espírito com letra minúscula e lendo seu contexto é o nosso espírito. Então você entende ali que Romanos capítulo 8, 16 está dizendo que o mesmo Espírito, ali no caso Espírito com letra maiúscula, que significa? O Espírito Santo, que eu vou falar agora, testifica com o nosso Espírito. Nosso Espírito o quê? O nosso Espírito abençoado. Aquilo que foi criado antes da fundação do mundo. E o segundo aspecto, que trata justamente do Espírito Santo, é a maneira como nós identificamos na Bíblia. Tem que estar com letra maiúscula. Então, quando traz a palavra Espírito com letra maiúscula, como por exemplo em Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz: não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Olha, notem que Espírito está com letra maiúscula. E que Espírito é esse? O Espírito Santo. Então, todas as vezes que você encontrar na Bíblia a palavra Espírito com letra maiúscula, significa o Espírito Santo. Quando você encontra a palavra Espírito com letra minúscula, você tem que analisar o contexto dela, porque ela pode estar falando do nosso espírito ou de um outro espírito que está dentro desse versículo que eu acabei de ler, Efésios 5,18, só que não está de forma clara. Aqui está dizendo que a embriaguez, né, ela traz o quê? Contenda. Contenda é o quê? É um comportamento. E esse comportamento é um espírito gerado através do quê? De quem se embriaga com a bebida. E o comportamento de quem fica bêbado, às vezes quer brigar, às vezes querem rir e outras choram. Então a embriaguez traz um comportamento. E é esse comportamento de espírito que eu quero passar para vocês nessa mensagem. O terceiro aspecto da palavra é espírito. E esse aspecto vai permear toda essa mensagem. O espírito que traz um comportamento. E comportamento é o que nos prende ou não nesta vida. Um pensamento, abençoados, geralmente, quando pensamos, se torna algo real. Para entendermos este terceiro aspecto e tão importante para essa mensagem, veja um exemplo bem prático desse tipo de espírito. Você já percebeu que em um jogo de futebol, quando a torcida grita o nome do seu time, os jogadores, lá em campo, sentem uma vibração que vem das arquibancadas e eles, muitas das vezes, superam o cansaço e começam a jogar com mais raça e com mais brio.
Não é assim que acontece? O que é isso? Uma energia que contagia. E isso é muito sério. Ou seja, o time é contaminado pela energia que vem do grito da torcida. E porque tem pessoas que ficam viciadas também nisso, né? Ficam apaixonadas, elas se sentem arrebatadas quando vão a um estádio de futebol, porque lá existe este tipo de espírito. E quando também vamos a um cinema e nós assistimos certos tipos de filmes, né? Vamos dizer, se você vai ver um filme triste, fatalmente você vai sair do cinema com aquele espírito, né? Vai sair cabisbaixo, né? Pensando por que aconteceu isso com aquele personagem e tal, né? Há pouco tempo atrás, eu quero até relatar aqui, teve um filme muito violento que foi lançado chamado O Clube da Luta. É um filme antigo, né? Deve ter uns 10, 12 anos já que foi aos cinemas. E as pessoas que assistiram esse filme ficaram ali dentro desse espírito de luta que chegaram às vias de fato, chegaram a brigar. Em vários cinemas do mundo foram relatados pessoas brigando dentro do cinema. O que é isso? Um espírito. E isso, abençoados, contamina. E isso acaba entrando na vida de uma pessoa. E isso é fácil de se manifestar na mente das pessoas. Esse tipo de agir. E é isso o espírito que significa atitudes que são colocadas em nossas mentes. Eu já vi pessoas, por exemplo, que gostam de ler livro, ficarem contaminadas pelos personagens, né, pelas ideias daquele autor, ficam realmente contaminadas, porque os livros estão carregados o quê? De uma conduta, de um estilo de vida, né, de atitudes e tal. Então, abençoado, tem pessoas que ficam realmente impressionadas, né, e acabam gerando nela um comportamento. E as pessoas fáceis são contaminado por isto. E esse tipo de espírito, é importante eu falar isso, se vocês prestarem bem atenção, nós não vivemos sem ele. Poxa, André, nós não podemos viver sem esse tipo de espírito? Não, abençoados, porque esse espírito está ligado diretamente às nossas emoções. Por exemplo, para nos casar, nós precisamos estar amando, né? E o que é amar? Amar é uma profusão de sentimentos. E tudo o que fazemos nesta vida, estamos imbuídos em um mesmo espírito. E é isso que torna este tipo de contaminação fatal, pois não vivemos sem ele, ok? Não podemos viver sem ele. Isso é bom, André? Olha, geralmente é. Mas também tem um lado que não é bom. Por isso, vemos tantas coisas acontecerem neste mundo. Relacionamentos abusivos e pessoas que não conseguem se libertar disso, né? Tem pessoas que estão em relacionamento abusivo e não conseguem se libertar, né? Vemos os vícios, né? E as pessoas que também não conseguem se libertar disso. Às vezes tem pessoas que ficam agarradas a sugestões, sabia? Houve uma sugestão, compra aquela ideia e pronto, está preso. A Coca-Cola, por exemplo, sabe disso. É por isso que eles investem milhões em propagandas, porque há um espírito, um comportamento, um sentir, um comando para que tomes Coca-Cola. Esse tipo de espírito em relação às coisas desta vida poderão nos destruir. E se deixar, abençoados, vai destruir. Então, André, se precisamos disto para sobreviver e que pode me destruir, quem poderá também nos livrar daquilo que é ruim neste tipo de pensar em comportamento? Abençoados, eu vou falar bem baixinho, para que ninguém escute o que eu vou falar. Vou falar somente para você o que pode te livrar disso. O Evangelho da Graça. Esse é capaz de nos descontaminar do tipo de espírito que está nos trazendo prejuízos em nossa vida. E não estamos mais reinando em vida. Você acessa o Evangelho da Graça, que é uma ciência, que é um conhecimento e está dentro de você, isso vai te livrar do conhecimento da carne. Nós desligamos o conhecimento da carne e ligamos o conhecimento do espírito. Neste caso, também é um pensamento, ok? Que vai gerar em você uma atitude certa. E dizemos o quê? Basta. Nós temos a palavra da graça dentro de nós. E onde está isso, André? Abençoado? Dentro de você. Não está no pregador da graça. Não está nas cartas de tarô. Nem muito menos no sistema religioso.
Isso está dentro de você e foi colocado antes da fundação do mundo. E isso que é lindo. Por essa razão, a graça é livre. A graça não é do seu pastor. A graça não é daquele que prega graça há mais tempo. Sabe por quê? Muitos não entendem isto em graça. Porque eles não sabem que a graça está escrita dentro de você, no seu espírito. Nesse caso, o primeiro aspecto que te falei, o espírito que é você. Está dentro do teu espírito. Está aí, abençoado. Está aí escrito tudinho. Tanto que quando você me ouve, testifica. E testifica onde, abençoados? Dentro de você. Mas lá, os religiosos não conhecem isto que você conhece. Neles, abençoados, lá no sistema religioso, estão um outro tipo de espírito que traz um conformismo, que não tem forças para lutar e nem sabe por onde começar, pois foram ensinados a eles a lutar com a arma errada. Por exemplo, agora que você está ouvindo essa mensagem tem um espírito através dela, que vai gerar em ti uma atitude. É assim que funciona. E o espírito que escutas neste momento, que você está neste momento escutando, não entra carne nem sangue, pois você ouve uma palavra do reino de Deus que está onde? No seu espírito, na sua mente, dentro de ti. E esse espírito que ouve é um espírito de gozo, paz e alegria. E sabe por que você está escutando? Porque o mesmo espírito que aqui está, neste caso com letras maiúsculas, é o mesmo que está em você também, pois este é o Espírito Santo, que é a palavra da graça. E há também um segundo efeito, um segundo espírito gerado pelo medo. Quando somos expostos a doutrinas erradas, principalmente as do sistema religioso, gera um espírito do medo para aqueles que ouvem e também gera o espírito do anticristo. Por isso que lá no sistema, tudo eles têm medo. Eles têm medo de tudo. E principalmente têm medo de tudo que é de Cristo ressuscitado. Porque eles não entendem. Porque o evangelho da graça, abençoados, é a verdade de Deus para estes dias. Se você não recebe essa verdade, se você refuta essa verdade, o que está em ti é o espírito do anticristo. Nestes dias mesmo, me enviaram um vídeo de um desses grandes pregadores do evangelho gospel, um desses arautos, um homem muito poderoso, avisando aos abençoados sobre nós pregamos em graça, pregamos a predestinação, e essa predestinação que nós pregamos não está condicionada ao homem. Coitado dele, abençoados. Ele nem sabe do que estava falando. Falou um monte de baboseiras. Depois disse um monte de doutrinas teológicas para um povo que eles mesmos afastaram do ensino. Isso mesmo. Manda o povo ficar estudando a Bíblia. Manda. Você vai ver onde vai dar isso. Você vai ficar sozinho. Você e seus megatemplos espalhados aqui no Rio de Janeiro. O que ele pretendia com esse vídeo? Gerar um espírito do medo. Porque lá no sistema é um outro espírito. Lá é o espírito de Jesus de Nazaré. E esse, para os dias de hoje, não serve. Esse espírito de Jesus de Nazaré, o próprio ressuscitado falou a Paulo. Ele nos alerta para não receber, porque é um espírito que vai te pôr em escravidão. Vamos ver onde está escrito isso? Segunda carta, inspirada por Cristo ressuscitado, dadas ao apóstolo Paulo para escrever em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, diz: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então, abençoados, se abraçar esse tipo de espírito, você vai colher sofrimento na sua vida. Que outro Jesus é este que fala o texto? Um outro espírito que vai gerar em você uma atitude, um outro proceder. E se algo é gerado pelo medo, gera o quê? Uma baixa autoestima. E quando temos baixa autoestima, abençoados,
aceitamos tudo. Esse espírito que é trazido através dessas doutrinas anticristãs é o espírito do anticristo e está sendo gerado no caos do sistema religioso. Por isso que nós em graça, às vezes, não entendemos por que as pessoas se submetem a tantos ritos, tantas coisas, é corrente disso, é corrente daquilo, e joga óleo, e traz o óleo, e faz aquilo. Acontece, é campanha das 7 semanas, é campanha da vitória, é culto da vitória. As pessoas abençoadas não conseguem ver isso. Nós enxergamos isso tão bem. E por que elas não veem isso? Porque o espírito do medo gerou a cegueira espiritual. Geraram o espírito de Jesus de Nazaré. As atitudes que essas pessoas têm é o espírito de Moisés, o espírito de condenação e morte. Não pela lei, ok? Mas por causa da carne, que não podia cumprir os requisitos da lei. E a ordem de Cristo entregues a Paulo diz, olha, o próprio Senhor falando, não recebam o espírito do outro Jesus, porque vocês não vão reinar. Se receberem o espírito do outro Jesus, vocês vão ser dominados. Por isso que vocês vão ver mais e mais homens gigantes aí do sistema religioso amedrontando o povo de Deus. E isso é fácil para eles, né? Porque eles sabem que geraram um espírito de medo. Qualquer coisa, só bater palma que o povo corre. Só que eles não contam com isso, que vão ter que mandar o povo estudar. Aí, meu irmão, é que entra o problema. Quando o povo começar a buscar na palavra, quem é que vai ter que se explicar são eles. Eles, abençoados, não estão falando isso porque são bonzinhos, não. Eles não estão preocupados nem um pouquinho com vocês. Eles defendem a instituição. Eles têm medo da receita cair. E Jesus Cristo ressuscitado falou assim mesmo para Paulo. Paulo, escreve aí, eu não quero que eles me sigam o que eu fui em carne. Aí Paulo falou, mas por que, Senhor? Porque lá Jesus de Nazaré foi judeu e praticante do judaísmo. Olha, se eles seguirem a mim, a Jesus de Nazaré, estarão em um ministério de condenação e morte. Olha, Paulo, escreve aí, que eles sigam a você, porque você está habilitado. Escreve aí, Paulo, sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Imagina, Paulo devia ficar assim, né? Ô, Senhor, eu vou escrever isso. Escreve. Escreve, Paulo, sede meus imitadores, como eu de Cristo. Abençoado, e o espírito dentro dessas denominações tem gerado uma geração do medo. Vivem com medo de tudo, medo do diabo, do inferno, do pecado, medo de Deus, da sombra. E isso, para os arautos gospel do momento, gera o quê? Riquezas. Vai lá ver onde eles moram. Vai lá ver o que eles têm. E no vídeo desse abençoado, ele ainda riu quando falou que nós, em graça, não temos igreja. Não temos mesmo, né? E ele estava se referindo ao templo. Porque ele não sabe que igreja somos nós. Não precisamos de templos abençoados. Não precisamos de palavra de psicologia. Não precisamos de palavra de autoajuda. Olha o grande pregador Benny Hinn, que foi levado nas costas por vários desses líderes aqui no Brasil. Hoje o Benny Hinn se arrepende por ter trazido essa teologia da prosperidade. E muitos que carregavam Benny Hinn no colo, chama ele para pregar na sua igreja. Conforme você fazia, chama ele, fala, Benny Hinn, vem pregar aqui. Ele vai acabar com o seu império. Chama o Benny Hinn para pregar na sua igreja. Ele vai destruir o seu império. Vocês vão ter que mandar o seu povo estudar. Daí, conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar os filhos de Papai Deus. Abençoados, vamos agora passar e falar do último ponto que destaquei nessa mensagem. Nós já aprendemos até agora que a palavra espírito há 3 conotações para elas, dependendo do seu contexto. Quando o espírito está em letra maiúscula, geralmente está observando ao Espírito Santo. Quando está em letra minúscula, dependendo do seu contexto, está falando do seu espírito. E há um terceiro aspecto, é o que gera essa mensagem, é o que gerou essa mensagem, que fala sobre o espírito como um mover, um espírito como comportamento. E eu já falei de 2 pontos.
em que, se não tivermos a devida atenção, podemos nos contaminar. O primeiro ponto é o espírito, que é gerado por circunstâncias e está intimamente ligado a emoções. Muito perigoso este. O segundo, que eu falei, é o espírito gerado pelo sistema religioso e suas doutrinas infernais humanas. Agora vamos falar também de um espírito não menos perigoso de todos estes que te falei. Este é gerado por aquilo que falamos. Temos que ter bastante cuidado com aquilo que falamos, pois há um espírito nas palavras que falamos. E ficar perto de pessoas também que só têm o mal falar, tipo, tem pessoas que são especialistas em se queixar. Se queixam do país, se queixam da política, se queixam do mundo, se queixam da sua igreja, mas não sai de lá. E essas pessoas têm uma má consciência. Há um espírito por trás dessa atitude. Pessoas que veem problemas em tudo. Tudo problematiza. Se você frequenta um lugar onde o sermão te leva a um ambiente de reclamação, olha, sai daí. Aí está o espírito do anticristo também. Vamos ver um verso importante que vai trazer o contexto e luz disto que eu estou falando? Anote aí, abençoados. Anote esse verso que é muito importante que eu vou falar. Mateus capítulo 15, versículo 11. Livro histórico de Mateus. Capítulo 15, versículo 11. Que diz: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, abençoados, o que entra pela boca não contamina. Agora, o que sai, contamina. Eu já vi muita gente julgando as pessoas aí pelo fato de comerem e beberem de tudo, mas isso o próprio Senhor Jesus de Nazaré já falou, olha, isso não contamina. Agora, o que sai, isso contamina. Você não entendeu ainda? O que sai da sua boca? O que sai da sua boca é o que vem de dentro do coração. Mente, é espírito, abençoado. O que sai da sua boca é espírito. Anota isso que eu estou falando. E para saber se você está contaminado ou não, observe o que sai da tua boca. Abençoado, se você estiver contaminado, eu nem quero estar perto. Porque tem pessoas que têm um espírito de reclamação, de fofoca, reclamam de tudo. Se você anda reclamando do seu casamento, reclamando do seu trabalho, reclamando do seu chefe, do seu salário, do seu país, está na hora de se descontaminar destes espíritos. Observe as tuas palavras. Põe atenção no que você fala. Isso é muito sério. Hebreus capítulo 12, versículo 15 nos alerta: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Cuidado, não seja alguém que deixe de alcançar a graça. A graça foi feita para limpar a nossa mente. Não deixe que nenhuma raiz de amargura brote. Olha o que sai da sua boca. Abençoados, há uma saída para nós. E nós somos como deuses. E temos que agir como tal. Quando algo está ruim, mudamos o nosso comportamento. Mudamos a nossa forma de falar. Comece a observar o que você fala e mude. Se você anda com pessoas assim, cuidado. Vai te contaminar também. Repreenda aquela boca que parece um túmulo, né? Tem pessoas que parecem um túmulo. Diga, por que não te calas? Tem pessoas que andam por aí para jogar o seu espírito em cima dos outros. Ô abençoado, se você faz isso aí, não faça isso. Espírito de reclamação, que nada vai dar certo. A palavra afirma que somos abençoados como crente Abraão. Procura ver quem foi Abraão na Bíblia. Um cara do bem, um cara rico. Então a palavra agora te compara a Abraão. Comece a falar como rei nesta terra. Pois é isto que você é. Um rei tem um reinado e você tem um. Mas põe atenção no que fala o rei desse reinado. Será que é um reinado lixo? Ou um reinado de quem está realmente na graça? Comece a mudar a sua postura. Nós em graça não podemos reclamar, somos maduros. Não somos crianças iguais aos do sistema que colocam a culpa no diabo, no país, na esposa, nos filhos, em tudo. Nós em graça não podemos reclamar, pois tudo o que plantamos estamos colhendo. Se hoje estamos chorando é porque nós plantamos lá no passado mal. E se você quiser ter uma boa colheita,
Haja com um espírito diferente hoje. Conserte o que sai da sua boca. Para de reclamar. Isso é o que você plantou. Abençoados, a única coisa que Deus nos pede nisso tudo é que nós aperfeiçoemos a santidade. O nosso Deus não é um Deus chato, que te diz que você não pode ir a uma festa, que você não pode ir com uma roupa assim, que não pode provar de nada. Não, o nosso Deus não é um Deus chato. Ele te deu liberdade, ele só diz assim, olha, aperfeiçoa a tua santidade. E você sabe o que é santidade? Santidade é não ir à praia, é não ir a uma festa. Isso é santidade para ti, abençoados? Claro que não pode ser. Santidade é não se contaminar, é pegar a palavra de Deus e honrá-la em tua boca, limpando a tua mente para que você caminhe como um Deus, como um abençoado com todas as bênçãos. Essa é a palavra de fé que pregamos. Isso não é uma meditação. Meditação é com os budistas, nós não somos budistas. Isso não é um livro de regras de instituição. Isso deixamos para o povo do sistema. Isso não é uma aula de autoajuda. Não, isso é para os psicólogos. Isso aqui tudo não vale, abençoado. Vale o que está escrito. Tudo é conforme o que está escrito. Crie, por isso falei. E Deus, abençoados, não age como o sistema religioso nos ensinou com as suas doutrinas anticristãs. Aqui, abençoados, não lavamos a mente de ninguém. Lá no sistema, sim, te lavam a mente. Aqui, isso não funciona. Deus não está neste negócio de ajudar. A graça tem o poder de te estragar todo, isso sim. Mas André, você falou o quê? Que a graça tem o poder de me estragar todo. Sim, abençoado, porque ela acaba com todos os seus preceitos humanos. A graça te derruba, mas te refaz. A graça te destrói, mas te faz nascer de novo. Porque graça é assim. Porque graça é o poder de Deus. E o poder de Deus não combina com preceitos humanos. Por isso que ela te desmonta todo. Se fosse para você concordar com tudo, Deus não te tiraria do sistema religioso. Aqui é assim, a palavra vem para quebrar, mas ela vem para fazer de novo o novo, vivo caminho. Eu vou terminar essa mensagem no livro de Jó. Conhecem Jó? Esse aí pode dizer o que é sofrimento para nós, né? Mas tudo que Jó sofreu, ele pensou antes. O que é isso, André? O que você está falando? Jó pensou no seu sofrimento? Sim. Vamos ver lá em Jó? No capítulo 3, versículo 25 e 26, que diz: porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó chamou tudo isso, porque ele pensava nisso. Jó não estava tranquilo, Jó não repousava, Jó era um perturbado. Qual o temor que espantava Jó? O que veio sobre ele. O que veio sobre ele? Aquilo que ele pensava. Olha, quantos medos que estão aqui ouvindo essa mensagem. Tem pessoas que passam por situações nesta vida que a põem medo. Veja o que foi aquela cidade que foi destruída, né? Pela barragem lá de Brumadinho. Hoje aquelas pessoas estão com sérios problemas. E não podemos desconsiderar isto. É um problemão. Quantos que tropeçaram em seu primeiro casamento e hoje estão complexadas e não querem outro relacionamento por conta do medo? E quantas pessoas hoje estão sozinhas porque a doutrina do anticristo ensinou que elas não podem se casar de novo? O medo e o medo. Essa semana mesmo, abençoados, teve uma abençoada que me procurou no WhatsApp e disse que as filhas dela estavam vendo visões, vultos. Tentei passar a ela a visão do evangelho. Disse para ela, olha, a carne é tremenda. Ela nos faz pensar nisto, né? Mas o que aconteceu com ela, devido à sua religiosidade, não quis mais saber de ouvir o evangelho. E esse evangelho era o que iria livrar ela e as filhas dela. Quando ela me procurou, ela falou assim, André, eu estava muito perturbada, achava que era por conta de batismo, eu não tinha batizado as minhas filhas. Foi quando eu vi a sua mensagem, não se batize antes de ver esse vídeo. E olha, tirou um peso da minha consciência, tirou um peso das minhas costas. Mas quando eu aprofundei mais
o Evangelho da Graça, descobri ali uma religiosidade, um sofisma, e ela simplesmente não me procurou mais por causa da sua religiosidade. Ela não quis, ela preferiu pensar da maneira religiosa, ou não, de repente Deus está trabalhando com ela, vamos pensar assim, né? E o Evangelho da Graça é o único preparado por Deus para nos assegurar contra os tipos de contaminações espirituais. Se você não ouve, não há seguro. E aqui, nestas palavras, há seguro. Eu mesmo, abençoados, tinha uma vida muito conturbada, um casamento difícil, coisas difíceis, mas o Evangelho da Graça me salvou. Primeiro ele me quebrou, primeiro ele me destruiu, mas depois refez. Me salvou de mim mesmo quando comecei a vigiar o que saía da minha boca. Você tem que ter cuidado de como falas. Isso é tudo. Procura bem teu vocabulário, porque da abundância do coração fala a boca. E o que sai? Tomara que seja bom. Abençoados, esta palavra vai te ajudar a perdoar toda a tua família. Você não vai mais se queixar da sua mãe, nem do teu pai, nem dos teus primos. Teu tio aí, esse de repente era um cabeçudo que você não perdoa, um ignorante. Teu avô, esse era um outro louco. Teu papai e sua mamãe eram um balde de lixo da religião. Abençoados, hoje, nessa mensagem, Deus está falando ao nosso coração, nossa mente, nosso espírito, e que vai gerar um espírito dentro de nós. Roma tem uma lixeira e começa a enviar com todos esses sacerdotes aí e enchem a cabeça de minhocas essas pessoas. E ainda tem as filhas chamadas evangélicas, essas são iguais. Todos esses religiosos, pentecostais, batistas, evangélicos, o que tem é lixo nos púlpitos, em vez de ter a palavra viva de Deus. Essa é a palavra que você necessita. Essa é a atitude diferente que só tem quem é um Deus e sabe disto. E você é um Deus, diga para você mesmo, eu sou um Deus, filho do Deus Altíssimo. Imagine você, que a Bíblia diz que vós sois deuses. Os deuses têm que dominar o ambiente ao seu redor. Você domina, não é dominado. Esse é o Espírito da Graça. Porque essa é a graça. Identificar o que pode te contaminar e gerar em você um espírito destrutivo que não farás você reinar em vida. Obrigado, família da fé. Vocês têm me ajudado muito, muito obrigado por fazer parte da vida de vocês. Se você não é inscrito aí nesse canal, inscreva-se. E de preferência para não perder mais nenhuma mensagem, porque se perde uma mensagem, deixa um pontinho a mais nessa linda construção que você está construindo. Para isso não acontecer, ative aí o sininho, porque o YouTube vai te avisar quando nós lançarmos uma mensagem nova. Curta, compartilhe, comente à vontade. Graça pura, chamados para fora. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.